a impermanência que te faz surtar, mas também te mostra que essa instabilidade tira o véu da ilusão. Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. Hoje eu estou aqui na cozinha, estou gravando esse podcast 11 horas da noite, é o horário que eu cheguei em casa, e eu já falei pra vocês que, independente do que aconteça, eu não vou parar de gravar o podcast. Eu vou me adaptar, mas a gente vai continuar. E é isso. Hoje o tema é impermanência, deixa eu colocar vocês aqui, porque eu preciso lavar minha mão. Uma salada de fruta pra eu comer. Porque eu escolhi esse tema hoje sobre impermanência, sobre a gente não ter estabilidade. Ontem foi domingo, vocês sabem, o episódio sai toda quarta-feira, mas eu tô gravando na segunda. E ontem foi domingo, e meu vizinho, um amigo, enfim, um grande encontro de almas, assim, que eu tive, um dos amigos, assim, dos novos amigos, né, que tem chegado na minha vida, que chegou ano passado, o Caio, convidou pra almoçar na casa dele. Eu e mais outros amigos, ele tem mais duas roommates, a Carol e a Gabi, e convidou também a Julie, que também era nossa vizinha, mas ela se mudou daqui do prédio, mas ela também estava lá. E a Julie, ela é taróloga, astróloga, enfim, ela faz um monte de coisa. E não sei, porque cargas d'água a gente começa a conversar sobre signos, horóscopo, mapa astral, e daí eu fiz o meu mapa no AstroSeek, e ela tava olhando a minha... Ai, como é o nome daquela mandala? É mandala? Acho que é mandala. Enfim. E ela olhando minha mandala, ela falou muito sobre impermanência. E essa palavra ficou muito na minha cabeça. Abraçar a impermanência das coisas. Aceitar que não existe segurança real, pelo menos no meu mapa. Mas eu acho que isso é com todo mundo, óbvio que eu acho que, de alguma forma, os nossos mapas, a astrologia explica algumas coisas do porquê acontecem algumas coisas com algumas pessoas e com outras não. Não vou negar que eu acredito nessas coisas. Mas eu já venho de uma sequência de aprendizados que vem me ensinando e mostrando. Gente, eu tô olhando para baixo porque eu tô cortando uma maçã. Vem me mostrando e ensinando isso. A aceitar que a vida não é previsível, que ela é impermanente, que tudo é cíclico. Talvez uma das coisas que já me doeram mais, hoje em dia não mais, mas assim também porque 30 anos, né? Se eu não aprender isso, agora quando eu vou aprender. Mas é os ciclos de pessoas que mudam na nossa vida, de amizades, de relações. E eu sou uma pessoa muito afetuosa, muito... Gosto de contato, gosto de união mesmo. Eu sempre falo de coletivo aqui com vocês e eu levo isso pra minha vida num geral, assim. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ser humano e talvez... Por isso que talvez a arte me atraia tanto. Porque eu gosto de pessoas, eu gosto. Só que tem isso, tem a impermanência, né, de não ter aquilo para sempre. É um pouco triste, assim, quando você está passando por esses furacões que, enfim, que acontecem na vida. Hoje eu assisti um vídeo também da Bárbara Braba, alguma coisa assim, o arroba dela, eu adoro ela. E ela tava falando que a maior rejeição que ela já teve na vida dela não veio de um homem. Eu achei legal ela começar
meio sensacionalista esse tema, do jeito que ela começou, mas importante sobre a questão da descentralização, né? Mas que veio do financeiro, da realidade dela. A maior rejeição que ela teve foi da realidade dela. Quando ela tinha 18 anos, ela viu que, tipo, ela sonhava em ir para os Estados Unidos, tal, e ela percebeu que nem se ela quisesse juntar dinheiro, na época ela trabalhava em shopping, ela ia conseguir. E eu me vi ali naquele lugar. Não com o mesmo sonho dela de ir para os Estados Unidos, enfim, acho que eu nunca tive essa neura assim, mas eu entendo quem tenha, porque a gente foi criada, né, com influência, né, da Disney, enfim, Hollywood, Estados Unidos e tudo mais. Mas realmente a maior rejeição que eu senti em toda a minha vida também foi o financeiro, tipo, a minha realidade mostrando que eu não tenho e que eu não tenho a vida que eu quero. Isso não significa que eu não acredite que eu vá melhorar e que eu nunca terei, não. Quem me conhece sabe o tanto que eu acredito o quanto eu sou positiva nessas questões. Mas eu acho que por muito tempo fui muito ingênua em acreditar que só a força do meu pensamento, que só de ter a certeza, a plena certeza que a minha vida vai melhorar, que ela ia melhorar. Não, a gente precisa de ações também, a gente precisa também ter um pouco de razão, ter um racional ali de pensar que a minha história não é igual a do outro, a minha vivência, de onde eu vim de uma cidade com menos de 10 mil habitantes, eu não venho de uma família financeiramente estruturada, eu sou a terceira, vou te dizer assim, da minha família a fazer faculdade, terceira porque quem fez primeiro foi minha mãe, depois a minha irmã, e eu e minha irmã entramos praticamente juntas. Mas eu falo terceira por conta de hierarquia e idade, enfim. De fazer uma graduação. E até hoje, parou na gente. Falando dos filhos da minha avó. Falando dos filhos, dos netos da minha avó. Parou em mim e na minha irmã. Ou seja, minha avó. Vou colocar vocês aqui pra ficar melhor pra mim. Minha avó já faleceu. Mas de netos, até hoje só eu e minha irmã que fez faculdade de filha. Só a minha mãe. E um minuto. E por que isso? Mérito nosso? Mérito nosso, porque a gente se esforçou para conseguir fazer uma graduação. Mas a gente teve que pagar um preço muito alto, que talvez outras pessoas já tenham meio caminho andado para fazer. Por isso que talvez eu vejo que hoje meus primos não quiseram fazer, ou enfim, não tiveram também a oportunidade de fazer alguma graduação, enfim. Isso significa que a gente é melhor que eles? Não. Ou que eles são melhores que a gente? Também não. Significa que a gente sabia que a gente ia ter que pagar um preço e a gente pagou, e eles estão pagando preço de outras formas, trabalhando de outras formas, estão ganhando. E por exemplo, eu tenho graduação, sou pós-graduada. E eu tenho primos que ganham mais que eu, que não têm uma graduação. Muito do porquê eu escolhi um caminho não convencional, fui para o meio artístico, eu não sou, minha graduação na área de engenharia, poderia estar trabalhando na área. Poderia, inclusive, na verdade, estou procurando. Se você está escutando esse podcast e quiser me contratar como engenheira, estou disponível. Mas me perdi, gente, 11 horas da noite, meu Deus, estou cansada. Mas eu vejo também que tem uma diferença de quando você é homem e quando você é mulher. Eu percebo que tem uma facilidade a mais. Por mais que você não tenha estudos, quando você é homem, você já acaba ganhando mais do que as mulheres.
Aí tem o contexto da onde você vê, ou do estado que você mora, da cidade que você mora, tudo isso influencia. Então, acho que por muito tempo eu me senti um fracasso, porque eu me comparava com as pessoas e via as pessoas conquistando as coisas que eu achava que naquela idade eu também deveria conquistar. Só que não tem como a gente fazer isso. É, é desumano com a gente mesmo, é cruel. Porque a gente não tem as mesmas vivências, a gente não tem a mesma bagagem. E a estrada não é a mesma para todo mundo. Mas que tentam colocar isso na nossa cabeça, mas não é. Não é a mesma. Não é a mesma. Então não se compara com outros, não acho que você é melhor ou menor. Não se diminua. Essa é a verdade. Mas eu aceitar essa impermanência, no início, quando você se dá conta disso, primeiro vem a revolta, né? Vem uma raiva. Essa raiva é bom, porque ela te impulsiona, mas ela sozinha não resolve nada. Eu aceitar a impermanência é entender que, ok, o meu caminho não é o mesmo que do outro. E 99,99999% das coisas que acontecem na vida não está no meu controle, não tenho o que fazer. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas sem a expectativa de que aquilo dê certo rápido, de que se resolva rápido, de que se conclua rápido. Não tem como a gente controlar nada disso. E eu vejo que os últimos 3 anos a vida tem me ensinado muito sobre controle. E eu achei que estava resolvido. Eu achei que eu já tinha aprendido tudo que eu tinha que aprender. Mas a vida me prova todos os dias que não. Tem muito mais para aprender, que todos os dias dá para aprender mais um pouquinho. E por mais que eu tenha assim melhorado e abrindo mão de tanta coisa, de tantas certezas que eu achava que eu tinha, eu ainda tenho um mínimo ali que quer controlar, quer saber, que quer entender e quer, sei lá, é como se a vida fosse uma marionete e a gente quisesse ficar ali manipulando ela, mas não tem como. E isso é aceitar a impermanência da vida, né? Entender que não tem como, não há o que fazer. Só aceitar. Mas não soltar de vez e achar que, tá, então é o fim do mundo, acabou pra mim, já era, lascou tudo, não tenho nada a perder. Acho que essa, essa sensação de eu não tenho nada a perder é bom pra mim porque me impulsiona, me ajuda a, tipo, não tenho nada a perder, então eu tenho mais coragem de fazer as coisas. E menos vergonha também. E daí eu não ligo pra nada. Mas ao mesmo tempo pode ser perigoso, porque daí você pode também soltar de vez a rédea das coisas e entrar num lugar de sofrimento, de depressão, de vitimismo, e até pensar besteira, que não é bom esse lugar. Eu acho que tem que buscar sempre o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio tá nisso, nessa. Tá, não tenho controle da vida, tudo é uma grande. Aceitar, abraçar a impermanência das coisas. Mas ainda assim, acreditar, ter uma certa esperança de que coisas melhores vão acontecer, de que não é o fim do mundo, de que o lugar que você está agora, a vida que você está levando, as coisas que você está fazendo, não te definem, que não é o fim do mundo, e que a sua realidade, por mais difícil que ela seja, ela pode mudar. E ela vai mudar. Mas também ter o lado racional de entender que, sim, vai ser mais difícil para você. Vai ser muito mais difícil. E vai ser doloroso? Vai.
Vai ser complicado? Vai. Mas não é impossível. Nunca desista, sabe? Não importa qual que é o seu sonho, qual que é a sua vontade, não desiste. É difícil, é duro, pode demorar, mas não é impossível. A palavra impossível não existe no seu vocabulário. Promete pra mim que você vai abolir essa palavra. Impossibilidade não faz parte. Por mais difícil que a nossa vida seja, ela não faz parte da nossa trajetória. E a gente vai conquistar tudo que a gente quiser conquistar. Por mais difícil que seja. Por mais portas que a gente tenha que chutar. Por mais. Sei lá. Por mais difícil que seja. Não desista, continue. Que vai valer a pena. É isso. Espero que a minha alma tenha falado com a sua. Se fez algum sentido, comenta aqui se você também passa por isso. Como você lida com essa impermanência da vida? O que você faz que te ajuda? Ou você só aceita mesmo? É isso. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir, que também vai se sentir acolhida, acolhido, pertencente de alguma forma. Curta, comenta, compartilha. Se quiser me marcar no Instagram, eu vou ficar muito feliz. @GisaPedrosa, lá no Spotify. Ou compartilha no Instagram, mas eu tô aqui tanto no Spotify quanto no YouTube. É isso. E nunca se esqueça. Abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos.